Olá, bom dia. Dando início ao nosso dia e trazendo uma meditação para hoje. Uma coisa interessante, né? Todos nós gostamos muito de falar, mas é pouco de ouvir. E a Bíblia nos dá, em diversas situações, e dá muita importância a ouvir, né? Ouvidos para ouvir. Quão importante é ter ouvidos para ouvir? As Escrituras, a Bíblia, fala muito sobre ouvidos e audição. Ser capaz de ouvir com atenção o interesse para entender, dar atenção, ceder e obedecer às Escrituras é uma grande bênção. Na verdade, o Senhor Jesus disse: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso está lá em Mateus 13,16. O ouvido que ouve vem do Senhor. E lá em Deuteronômio 29,4 está escrito assim: contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. O ouvido que ouve vem do Senhor. Então, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Está lá em Provérbios 20:12. Entendamos, o que é o ouvido que ouve. Um ouvido que ouve, que presta atenção, é obediente à lei de Deus. No Salmo 78:1 está escrito: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. É estar atento, inclinado, ouvindo verdadeiramente as promessas de Deus. Ele diz ali: inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então, ouvir, prestar atenção e considerar as declarações de Deus. Provérbios 4:20 está escrito: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então, nós podemos basicamente explicar um ouvido que ouve por três situações ou comandos simples, que nós já falamos aqui. Primeiro, dá ouvidos à minha lei. Segundo, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, Deus falando. E terceiro, atenda às minhas palavras. Então, o ouvido que ouve é sensível à palavra de Deus e a obedece. Duas passagens lá no livro de Provérbios descrevem bem esse ouvido que ouve. Lá em Provérbios 15:31 está escrito: os ouvidos que ouvem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Então, olha a consequência daquele que ouve uma repreensão construtiva. Ele vai ser colocado, vai ser respeitado como um sábio, porque essa repreensão acrescenta à sua vida, desde que ele preste atenção e a ouça verdadeiramente. Provérbios 13:1 está escrito: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o insensato não atende
à repreensão. Então, o ouvido que ouve é aquele que escuta e aceita a correção, dá atenção à reprovação e à repreensão. Ele recebe as correções e orientações do Senhor. Ele ouve essa repreensão e a tem como construtiva na sua vida. Então, como um filho sábio, ele ouve a instrução, que nessa instrução inclui todas as restrições, repreensões, direcionamentos, reprovações, correções e instruções que vêm do Pai. Agora eu pergunto, né? Assim como cristãos nascidos de novo, como verdadeiros filhos de Deus, será que todos os filhos de Deus são sábios? Será que todos eles ouvem os mandamentos do Pai conforme descritos em sua palavra? Todos eles, será que ouvem a repreensão e a reprovação vindas do Pai? Infelizmente, não. Provérbios 13:1 nos diz que o insensato não atende à repreensão. Esses são aqueles, então, que são presunçosos, arrogantes, cheios de si, cheios da própria sabedoria e muitas vezes zombadores, né, da palavra, de tudo aquilo que vem de Deus. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos fala sobre aqueles que têm coceira nos ouvidos. Ali ele diz que são desejosos de ouvir coisas agradáveis, e eu digo assim, só querem ouvir coisas agradáveis do Senhor. No texto lá, 2 Timóteo 4:3, está escrito: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Então, esses que não param para ouvir, né, o que eles querem? Eles querem suavidade na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Para quê? Para que acabe o que eles ouvirem se conforme com os seus desejos e sentimentos carnais. Essas pessoas, né, eles querem ouvir somente o tipo de instrução que não confronte seu modo de pensar, de viver, querem ouvir algo que acalmará a sua inquietação pelos desejos, né, pecaminosos, aquilo que vem do mundo. Eles querem ouvir somente o quê? Deus é amor. Deus não é um Deus rancoroso. Mas não querem ouvir que Deus é justo juiz. Não querem ouvir que Deus é um Deus que se ira pelo pecado. Então, completando esse quadro, né, ainda segundo o texto que está lá em Timóteo, nos fala sobre aqueles que desviam os ouvidos da verdade para transformá-la, né, em fábulas e falsidades. 2 Timóteo 4:4. Ali está escrito: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas e mitos. Então, não querem ouvir a verdade. Não querem ter ouvidos para ouvir a verdade de Deus. Então, a verdade de Deus é uma verdade, né, que faz o quê? Os desnuda, né, em seus vícios, sacrifica os seus ídolos, lança a luz sobre as suas vidas, revelando os seus pecados.
e requer uma atitude totalmente diversa e absolutamente em conformidade com a palavra de Deus por Cristo Jesus. Então, eles não querem ouvir para não serem confrontados. Eles não querem esse tipo de verdade. Eles mudaram a verdade de Deus em uma mentira, né? Um Deus, sei lá, de conhecimento intelectual, um Deus talvez que não representa verdadeiramente o que está revelado na sua palavra. Eles viraram seus ouvidos e se viraram de uma verdade tão penetrante para acreditar em qualquer tipo de coisa e absurdo que muitas vezes vem sob o rótulo de Deus numa religiosidade. E lá no texto de Provérbios mesmo, que está em Provérbios, né, nos fala sobre aqueles que desviam os ouvidos de ouvir a lei ou aceitar qualquer mensagem da verdade bíblica. Um comportamento, né, inerente a isso nunca irão ler a Bíblia. E para quê? Para não se expor a qualquer mensagem vinda das Escrituras. Não ouvem, né? Provérbios 28, 9 está escrito assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. E muitos praticam isso. Não ouvem a palavra, não aceitam a palavra, não têm ouvidos para ouvir a palavra, mas religiosamente fazem as suas orações. A Bíblia diz que essas orações se tornam abomináveis na presença de Deus. Em João 10, 27, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em Hebreus, no texto de Hebreus, nós somos advertidos, ali em Hebreus 3, verso 15, assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Embora sejamos, né, filhos de Deus, eu creio que sejamos filhos de Deus porque no momento que confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, né, muitas vezes vamos ouvir o Pai nos falando coisas que não gostamos de ouvir. E a tentação que se apresenta é para nos tornar teimosos ou obstinados contra os mandamentos e orientações vindas de Deus através do seu Espírito Santo, que habita naqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo muitas vezes nos fala, nos dá impressão em nosso coração, nos revela na palavra situações, mas nós não prestamos atenção e não ouvimos. Eu sei que as Escrituras estão repletas de exemplo de momentos em que Deus falou, Deus Pai falou a seu povo, falou a Israel, e eles não quiseram ouvir. No Salmo 81, 11 está escrito: contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me. Eles eram ovelhas de Deus, mas não deram ouvidos à sua palavra. Eles não gostaram das condições da palavra.
eles se recusaram a ser dirigidos, governados pelas ordenanças de Deus. Israel não quis obedecer-me. O que isso significa? Significa que eles recusaram ou rejeitaram a Deus. Eles não inclinaram os seus ouvidos para Ele. Eles não o adoraram verdadeiramente. Eles não encontravam satisfação em Deus. Eles não estavam mais apegados a Deus, o seu Criador, o seu libertador e provedor. Provérbios 1:30 está escrito: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Em 1:25, Provérbios 1:25 está escrito: ao invés disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. No texto que nós já lemos em Salmo 81:11, reforçando, diz ali que, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Deus falando com o profeta, falando através do profeta Jeremias, Deus chamou esse povo de povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração. Está em Jeremias 13, verso 10. Então, nós podemos ouvir, ali em Salmo 81:13, eu diria uma palavra de angústia mesmo do Pai por todos os seus filhos. Porque Israel, como diria assim, pela sua teimosia, pelos seus ouvidos que não ouvem, acabaram sendo dominados, escravizados, levados em cativeiro e espalhados pelo mundo para que não fossem mais uma nação. Salmo 81:13 diz: ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Israel não teve ouvidos para ouvir e entender e obedecer. E sofreu consequências trágicas. Deus, ele deseja que tenhamos um ouvido que ouve, aquele que presta atenção à sua palavra e a obedece. Ele deseja que recebamos as suas advertências, restrições, repreensões e reprovações mesmo sobre nossas vidas, sobre a nossa conduta. Lá em Apocalipse 3:19 está escrito: eu repreendo e castigo. Deus, ele não atende aos nossos caprichos e fantasias. Hoje, se nós ouvirmos a sua voz falando conosco, devemos ter cuidado para não endurecer nossos corações contra ele, porque não é o que gostamos ou queremos ouvir. Não é dessa maneira, mas que possamos ter corações brandos para ouvir e entender. No livro de Jó está escrito, em Jó 9, verso 4, quem endureceu contra ele e teve paz? Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que nós possamos, como filhos de Deus nascidos de novo, que possamos ter um ouvido que ouça e um coração brando para aceitar as palavras ou a palavra de Deus, sejam elas de
advertência, de admoestação, sejam de repreensão, mas que nós possamos, com o coração brando, ouvi-las, respeitá-las e obedecê-las. Assim teremos uma vida plena segundo a vontade de Deus. Amém? Um bom dia a todos, que essa meditação possa encontrar eco em nosso coração e aprendermos, né? Entendemos que ouvir, mas ouvir com o coração, prestando total atenção àquilo que Deus nos fala.